Hoje você vai criar junto comigo o site da Tesla dentro do Framer sem você precisar usar nenhuma única linha de código. E se você não sabe nada de Framer, esse tutorial vai ser para você também, que você vai aprender do zero como criar o seu primeiro site aqui. O site da Tesla é um site que vale milhões de dólares e que você vai criar aqui em pouco tempo dentro do Framer. Você vai ver como é que é bem fácil para a gente desenvolver esse projeto aqui dentro, tá? Vamos começar então para a gente agilizar aqui e ver tudo acontecendo? Bora lá. Antes de mais nada, eu quero passar algumas coisas aqui para vocês, tá? Primeira coisa, se você não tem uma conta no Framer, abre a descrição do vídeo e tem um link especial aqui que se você se cadastrar com ele, quando você for assinar um projeto no Framer, você ganha um desconto, tá? Então, é legal para você assinar o seu plano com desconto futuramente, né? E, além do mais, me ajuda se você se cadastrar por esse link. Se cadastra aí, tá? E eu também tenho uma newsletter, onde toda terça-feira eu mando dicas e insights do web design para você. E a gente também tá lá no Instagram. Acompanha a gente lá, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e comenta a sua sugestão de vídeo aqui abaixo. Tem tudo aqui na descrição para você ver, tá? Dá uma explorada na descrição ali. Vamos começar. Para a gente poder começar, eu já quero mostrar aqui para vocês que eu criei uma pasta aqui chamada Tesla Site Imagens, que eu separei todos os arquivos. Ela, inclusive, vai estar na descrição para você poder fazer o download, perfeito? Outra coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai utilizar o inspecionar aqui, ó, que é do próprio navegador, para a gente poder ver os elementos e editar o site não, e entender o que está acontecendo, tá? Então a gente vai utilizar o inspecionar. E para a gente começar, já vou vir para o meu projeto no Framer, vou criar um projeto, vou renomear o nome dele aqui para Tesla, muito simples, e vou trabalhar com uma largura de 1200, beleza? Para começar, já vou adicionar um layout e vou zerar o gap aqui, que geralmente vem 10. Vou colocar 0, porque eu não quero espaço entre as seções, né? Não quero espaço. O único espaço que vai ter é o espaço interno da própria seção, beleza? E vou aumentar a minha altura aqui, ó, para 10 mil, para eu ter espaço de trabalho. Primeira coisa, eu tenho que criar um header. Como que eu vou criar esse header? O Framer, ele já traz um header pronto para você. Você pode vir aqui em Insert, você vai vir aqui em Navigation, e aqui tem vários headers aqui para você trabalhar. Eu vou puxar esse header aqui e vou jogar aqui dentro. Pronto. Você já tem um header aqui, você pode dar 2 cliques nele, que ele vai abrir como um componente. E aqui você já começa a editar ele, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai puxar a logo da Tesla. Então, vamos lá. Aqui em Layers você consegue ver tudo o que está acontecendo, né? Então você tem aqui na lateral top, você tem aqui a logo aqui dentro, e você tem os links aqui, e você tem um bottom line que não precisa. Então esse bottom line você deleta, você vai selecionar o desktop, vem em distribuição, tira de start, space between, para você jogar nas laterais, tá? Cada um foi para a lateral. Aqui em logo, o que você vai fazer? Aqui em top, você vai deletar stop, vai selecionar o desktop, e aí você vai puxar a logo para cá, né? Então você vai dar um Ctrl C e vai dar um Ctrl V aqui dentro. Espera aí que deu errado. Deixa eu copiar aqui. Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui dentro. Daí ele vai vir para cá, você joga antes, certo? Vou clicar com o botão direito, add stack, e vou chamar de logo. Vou deixar a largura dele como fit content para ocupar o próprio espaço da logo. E aqui na logo de fato, eu vou clicar no cadeadinho, vou vir size e vou diminuir de 341 para 150, por exemplo, que já é um número legal para a gente trabalhar, beleza? Agora, eu vou começar a trocar os itens do menu aqui. Então, primeiro, a gente tem veículos, vou selecionar, e aí eu vou começar a editar. Só que, como que eu vou fazer isso? Eu vou deletar todos esses itens aqui e vou deixar só esse features. E aí que vai o macete para você. Você vai transformar esse features aqui em um componente que dá para você reutilizar no seu site várias vezes e você não precisa ficar recriando isso de novo.
Você não entendeu agora, mas você vai entender mais para frente. Porque, por exemplo, se eu transformo isso aqui em componente, todos os links que eu tenho aqui, ó, eu consigo usar o mesmo componente sem eu precisar ficar recriando do zero. E se eu editar esse aqui, eu edito todos. Mas se eu editar esse aqui, eu não edito o principal. Você vai entender melhor essa lógica. Então, o que eu vou fazer? Já vou trocar aqui, ó, para veículos. Beleza. Vou deixar dessa maneira, fit content. A altura de linha eu vou deixar como 1.2. Esse letter eu vou zerar. E aí eu vou ver qual fonte que eles estão utilizando. Botão direito, inspecionar. Vou clicar aqui e vou ver aqui, ó. Universal Sans Text. Vamos ver se a gente tem essa fonte aqui, ó. Fonte. Universal. Não temos essa fonte aqui. Então a gente poderia baixar ela ou utilizar uma fonte próxima a ela, né? Então eu vou pesquisar uma fonte sans aqui e a gente tem algumas fontes que podem trazer essa sensação parecida com ela. Eu vou utilizar uma fonte aqui bem legal, que é a DM Sans, que vai meio que simular, tá perfeito? E aqui, ó, a gente tem uma fonte com tamanho de 14 pixels, como você pode ver ali. Deixa eu selecionar aqui de novo. Isso, a gente tem uma fonte aqui, ó, com tamanho de 14 pixels. Deixa eu selecionar aqui de novo. A gente tem uma fonte com tamanho de 14 pixels e a gente tá no medium. Então eu vou deixar aqui medium, 14 pixels. Beleza? E a cor é 17 1A20. Então eu vou vir aqui em color 17 1A20. Vou adicionar ela como uma variável, não, vou adicionar ela como uma cor padrão, que aí eu consigo, eu não preciso ficar recriando ela várias vezes. Vou chamar de color 1, tá? Isso aqui já vai ajudar a gente. Esses outros dois aqui você pode deletar, você não vai precisar disso aqui agora. Você pode só deletar, tá? E aí agora eu clico com o botão direito, add stack, fit content, e vou dar o nome dele de link. Pronto. Vou vir aqui em padding e vou dar um padding de 10, que aí eu tenho um espaço que envolve ele, né? E aí agora eu vou transformar ele em componente, criar componente. Com o componente criado, quando eu passo o mouse, ó, deixa eu passar o mouse aqui, ó, ele fica com um preto bem clarinho. Então, para eu criar isso, eu clico aqui no maisinho embaixo, hover, e aqui eu vou vir em fill, vou colocar um cinza bem clarinho, que é mais ou menos isso aqui, ó. E aí na variante 1, eu vou colocar uma borda arredondada, que se eu não me engano é uma borda de 5 mais ou menos, tá? Vou colocar essa borda de 5 e agora eu tenho os veículos prontos, beleza? Próximo passo que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Agora eu vou voltar aqui na home, vou dar um play no site e se eu passar o mouse, ó, tá acontecendo. Só que tá vendo que ele tá piscando e depois transformando naquela cor? É porque, ó, na variante 1, deixa eu abrir aqui, ó, a gente não tem nenhuma cor, então eu deixo branco, que é a cor de fundo do site. Agora, quando eu passar o mouse, ó, ele vai direto, tá vendo? E já tá bem interessante isso aqui. O próximo passo agora que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou dar um Ctrl D em veículos e vou dar um nome para ele. E aí, no caso, vai ser 1, 2, 3, 4, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu já tenho vários itens. E aí, para eu poder dar nome para esses itens, eu tenho que criar uma variável no título para eu poder nomear ele, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no texto, vou vir em content, criar variável, plain text, e aí eu vou deixar com esse nome mesmo de title. Olha o segredo. Você vai voltar e quando você selecionar aqui agora o segundo, ó, você consegue dar um nome para ele. E qual que vai ser o nome dele? O nome dele vai ser Energy. Pegou a ideia? Ó, pronto. O próximo aqui, ó, vai ser Charging. Vamos lá. Pronto. O próximo aqui vai ser Discover. Vamos lá. Discover.
E o próximo aqui vai ser Shop. Pronto. E agora, o que que eu vou fazer? Agora vai ser bem simples. Agora, tá vendo que eles estão grudados aqui nas laterais? Agora eu vou colocar os ícones, aliás, né? Então, os ícones eles vão seguir a mesma lógica. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar um ícone para cá, que vai ser o de interrogação. Espera aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Pronto. Vou colar. Colei. E aí, eu vou ter que clicar com o botão direito, add stack, fit content, e vou colocar um padding de 10 também. Perfeito? E aí eu vou renomear ele para icon, ou o nome que você quiser. E aí, ele vai ter uma borda arredondada de 5, e quando passar o mouse nele, ele vai ficar com essa mesma cor aqui, ó. Beleza? Então, primeiro, eu já tenho que deixar ele no fio branco. Agora, já vou vir aqui em Effects, Hover, e deixa eu ver uma coisa aqui. Não, aqui não vai funcionar. Vou ter que transformar ele em componente. Então, vou vir aqui, ó, botão direito, criar componente, create. Beleza? Eu vou só renomear aqui, ó, para icon menu. Pronto. Beleza. Agora, quando fizer o hover, ele vai mudar para essa cor. Feito. E aí eu tenho outros ícones, que são esses. Eu quero fazer o mesmo. Então eu vou criar 3 variantes, que aí eu só troco o ícone que está dentro. Pegou a ideia mais ou menos? O que que eu vou fazer agora? Espera aí. Eu vou copiar o próximo ícone e vou colar aqui. E aí eu deleto esse. E aqui eu deleto também. Aqui, na verdade, eu só coloco o visible como null. E aqui eu coloco ele como yes, tá? E não, esse aqui eu coloco como null. E esse outro aqui eu coloco como yes. Perfeito? O próximo aqui é esse aqui. Então eu jogo aqui na variante 1 mesmo. E aqui na variante 1 eu coloco ele como null. Já aqui na variante 3, ó, eu ativo ele e desativo esse aqui. Pegou a ideia? E agora eu vou trocar para a mesma cor. Então eu seleciono aqui, hover, coloco aquela cor. Seleciono aqui, hover, coloco aquela cor também, tá? Espera aí que não foi. E o preto aqui de cada um deles, ó, vai ser essa cor. E aí eu vou salvar essa cor aqui também como um color 2 para ficar mais fácil. Beleza? Agora ficou mais fácil ainda. Agora eu duplico ele 3 vezes. Coloco esse aqui variante 2 e esse aqui variante 3. Seleciono os 3 com Shift, aperto Shift A para transformar em um frame, deixo Fit Content e aí eu vou colocar o nome dele de Links Icons, por exemplo, tá? E agora tá tudo pronto. Só que aí eu tenho que tirar, eu tenho que dar um espaço aqui nas laterais e tá vendo que esse espaço ele acompanha aqui os elementos principais que tem texto? Então eu vou colocar em um frame também. Então eu seleciono Links Icons, aperto Shift, seleciono Links também, aperto Shift, seleciono a logo. E agora eu dou Shift A. Pronto. Depois que eu dei o Shift A, ficou no canto, né? É isso mesmo. Você vai vir aqui de Width, vou colocar Fill, vou vir em Distribuição Space Between e vou renomear aqui dentro para Container. O que vai ser esse Container? O Container ele vai ter uma largura máxima e essa largura máxima vai dar esse espaço aqui nas laterais para a gente de segurança independente do tamanho da tela. Então eu vou vir aqui em Min Max, Max Width, vou trocar de relativo para fixo e eu vou colocar essa largura máxima, que vai ser 1140. Gabriel, mas está torto aqui, né? Então você seleciona o desktop, tira de Space Between, deixa centro, e aí ele já centraliza e dá o espaço para você. É basicamente isso, tá?
E a gente já tem o nosso topo pronto. Esse aqui é o nosso topo. Só que o topo da Tesla ainda é menor, né? Então eu vou tirar aqui de 64. Entrar trabalhar aqui com uns 60 mesmo. E tá pronto. A gente já tem ele pronto aqui, né? Você vai entrar nele também, vai selecionar o desktop e se você ver aqui, ele já tem a tag de nave, que é a tag de navegação. Então, tá pronto, já tá certo aqui, tá? Isso aqui é SEO também. Você só vem aqui no IDIF, tira de relativo para fio para pegar 100%. Se eu der um play aqui no meu site, passar o mouse, tá tudo funcionando. Se eu passar aqui também, tá tudo funcionando, tá? Então a gente já tem o nosso menu pronto. Agora a gente vai vir para o nosso carrossel. Como que a gente vai fazer ele, né? Que é esse carrossel aqui que ele vai passando interativo. Bem simples. Próximo passo, eu vou apertar F, desenhar um frame. Vou deixar a largura dele como fio. E eu vou ver a altura desse carrossel aqui, ó. Vamos inspecionar. Vamos passar aqui. Só que aí, ó, eu vou pegar o container em si, né? Onde tem o carrossel. Deixa eu ver se é esse aqui. É que eles trabalham com muitos containers aqui. Então, acaba que fica até difícil de você saber. Esse aqui é a main. Vai ser esse aqui, um layout content. Tá. Eles aqui estão trabalhando com 600, 700. Então, eu vou selecionar aqui, eu vou deixar a altura dele como 700. 650 vai ficar legal. Vou renomear ele para Section 1, que vai ser nossa primeira seção. Vou vir aqui na direita, rolar, acessibilidade, coloco tag e vou chamar de Section, beleza? E aí, agora eu vou começar a criar o carrossel. Tiro esse fio, perfeito? E agora, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá que você já vai entender o que vai ser feito aqui. Eu vou adicionar um layout, vou vir aqui em Insert e vou digitar Slide, show. Vou arrastar ele aqui para dentro. Vou deixar a largura como fio e a altura como fio. Tranquilo? Deixa aqui, que você já vai entender. Só que aqui na Section 1, tudo que vier depois do nave, ele tem que estar dentro de uma main. Então, todas as sections têm que estar dentro de uma main, que é o nosso conteúdo principal. Então, eu clico com o botão direito nela, add stack, e vou chamar ela de main. Rolo, acessibilidade, tag, main. E aí, eu vou colocar com a direção para baixo, a distribuição start, e vou zerar o nosso gap. Tranquilo? Agora, aqui no slideshow, eu vou criar todo o meu carrossel que eu tenho aqui, tá? E como que eu vou criar esse carrossel? Eu tenho que criar ele fora e conectar aqui dentro. Então, eu simplesmente vou duplicar essa Section 1 segurando Alt, Shift Alt, para fora. Vou deletar o slideshow que está dentro. E aqui eu vou chamar de carrossel. Beleza? Carrossel. Pega a ideia aqui. E aí eu vou puxar minha primeira imagem. Vou vir aqui em Fio, clicar aqui, escolher imagem e, aliás, não vou jogar direto aqui, né? Eu vou selecionar carrossel, vou criar um outro frame aqui dentro, fio, e eu vou chamar ele de BG. Vou vir aqui em Fio, escolher imagem, e aí eu vou colocar a minha primeira imagem, que eu esqueci qual que é essa aqui, ó. É essa aqui? Não. Deixa eu achar aqui, que eu acabei me perdendo. É essa aqui, ó. Essa aqui vai ser a nossa primeira imagem, tá? Deixa a resolução como alto, e o Alt Text, você coloca um texto para descrever ela. E aí eu vou colocar esse Model Y aqui, e ajuda no SEO. Model Y Tesla. Beleza?
Lembrando que as imagens estão todas otimizadas, eu já otimizei, então é tudo para acelerar nosso vídeo aqui. E aí agora, o que a gente vai fazer? Presta bastante atenção aqui, tá? A gente vai fazer o seguinte. Dentro desse BG, eu vou adicionar um layout e vou criar um outro container, que esse container vai ser fill, mas vai ter um max width fixo de 1140. Beleza? Deleta. E você vai chamar de container. Tranquilo? Você vai colocar a direção para baixo, start, que vai ficar alinhado no topo, centralizado, e você vai dar um padding aqui em cima, tá vendo? Um padding entre o texto, que vai ser um padding de 80. E aí agora você já vai criar o texto, né? Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou clicar com inspecionar. E aqui, ó, eu vou ver mais ou menos qual que é o tamanho que eles estão usando aqui, ó. Aqui eu tenho um H1, que é o meu título principal, né? E o H1 nosso, ele tá com um tamanho de 64 pixels. Então eu simplesmente vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no meu menu, ó, já vou copiar esse texto, volto, venho aqui e colo aqui, ó. E aí eu vou chamar ele de model Y semi-bold 64 pixels e vou deixar ele na cor branca. Pronto. Vem em tag, coloco H1. Vou dar uma altura de linha de 1.4 para poder ajudar. E aí agora eu coloco esse outro texto aqui, ó. Esse outro texto aqui para a gente poder trabalhar, tá? E é só eu duplicar ele e vou renomear para 1.99 APR, é isso aqui mesmo, 1.99 APR, espaçar, beleza. Vamos ver o tamanho aqui também, ó, inspecionar, vou selecionar, ele tá 20 pixels e tá um regular, né? Então eu só troco aqui, ó, 20 pixels, regular, e eu vou deixar branco. Perfeito? Deixei branco aqui. Vou selecionar os dois. Esse aqui tá muito grande, né? Vou deixar 1.2. Vou selecionar os dois aqui, vou dar Shift A, Fit Content, e vou deixar um espaçamento de 4 entre eles, que isso aqui já vai ajudar. E esse pad aqui tá muito grande, vamos reduzir ele aqui para uns 50 mais ou menos. 48, 32, vai. Seria 32 mais ou menos, né? Beleza. Próximo passo agora é que nesse link, ó, ele de fato vai ser um link. Então, eu vou vir aqui e vou colocar ele para jogar para home mesmo, tá? E aí como que vai ser, ó? Vai ser link, a cor vai ser branco, branco e branco. Beleza? E vai ser sublinhado também. Só que quando fizer um hover, eu vou reduzir um pouco a opacidade. E o current também, ó. Pronto. Espera aí que não é aqui, né? Beleza, tá certo. Próximo passo agora vai ser a gente colocar os dois botões. Então a gente já vai criar os botões. Então, aqui é muito simples, tá? Eu vou criar um botão chamado Order Now. Order Now. E aí, eu vou ver qual que é o tamanho da fonte dele. O tamanho da fonte desse botão é 14 pixels. Então eu vou reduzir aqui, ó, para 14 pixels, deixar como medium, botão direito, add stack, fit content, e vou colocar o nome dele aqui, ó, de button. Beleza? E aí eu vou dar o padding aqui, ó. Se a gente ver aqui, ele tá com padding de, deixa eu ver aqui, ó, 4 em cima e embaixo e 24 na lateral. Então eu desmarco aqui os valores, ó. No T eu coloco 4, na lateral 24, 4, 24. É isso mesmo?
Só que ficou bem pequeno, né? Então vamos trabalhar aqui com os 16. Trabalhar aqui com 14, 14, aqui 40, 40. O border radius dele aqui, ó, vamos ver como que tá. Só eu digitar aqui, ó. Radius. Border radius dele é de 4. Bem tranquilo. E vou pegar a cor dele também, ó. Que é o 3E, 6A é 1. Então vou vir em color, 3E, 6A é 1. Pronto. Ficou bem grande, né? Vamos dar uma reduzida aqui. Aqui 8 tá bem ruim também. Aí ficou legal, tá? Então a gente já tem esse botão pronto. E aí eu vou transformar ele em componente. Criar componente, create, que quando eu passar o mouse nele, ele vai escurecer. Então eu venho aqui em hover. E aí eu venho aqui no fill e eu só diminuo um pouco a opacidade dele, ó, para baixo. Diminuo ele aqui, né? Então olha só, já criou o efeito, beleza? Agora o outro botão é a mesma coisa. Então é só eu criar uma variável dele, uma variante, que a variante dele vai ser branco. E o hover, ele vai ficar cinza. Aqui vai ser o preto e pronto. Já vou salvar isso aqui como uma variável, o branco como color 3. E esse azul aqui, ó, já vou salvar como color 4. Beleza? E aí eu vou criar aqui, ó, nesse outro, aí eu vou criar uma variável nesse botão. Criar variável plain text no texto, tá? Só para eu conseguir trocar os títulos. Duplico esse aqui e aí eu coloco outro texto. View Inventory. View Inventory. Beleza? Ambos têm que ter o mesmo tamanho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar Shift A, Fit Content, horizontal. E vou dar um gap aqui de 16 entre eles. Padding não, né? Mentira. É um gap de 16 entre eles. E nesse segundo ele vai estar como variante 2, né? E o tamanho tem que ser o mesmo. Então eu vou deixar ele aqui como fixed. Vou deixar um tamanho aqui de 163. E esse aqui também, ó, de 149, né? Então vamos lá, ó, 149. Ambos com o mesmo tamanho e tá legal. Agora eu vou dar um gap nesse container aqui, ó, de uns 24, só para a gente ter espaço. E aqui a gente já tem esse elemento pronto, né? Então aqui tá bem legal. Deixa eu dar um outro espaçamento aqui em cima de 48, que já tá bem legal. E agora, para eu não precisar criar dois elementos desse, né, do zero, eu posso transformar ele em componente e adicionar variáveis. Então eu posso selecionar aqui, ó, adicionar uma variável no BG de imagem. Posso adicionar uma variável de título e bom, agora que a gente criou a variável do título, a gente pode trocar essa outra variável também. Deixa eu ver aqui. Isso. Vou clicar aqui, content, criar variável e o botão a gente mantém, né? Então a gente já tem a variável de tudo que a gente precisa. Agora eu duplico aqui, ó, com Shift Alt e eu troco os textos, né? Então esse aqui é o Model 3. Olha só que fácil. Vamos ver o texto aqui, ó, 0% APR. O inglês é péssimo, tá, galera? 0% APR ending 30. Beleza.
É isso, agora eu vou trocar a imagem. Faltou o 0 aqui, né? Vou clicar aqui na imagem, vou selecionar ela e vou pegar o Model 3, que não é esse, né? É esse aqui, ó. Model 3. Tá perfeito, a gente já tem isso aqui, tudo pronto. Isso aqui já vai facilitar a criação nossa, né? E quando a gente cria componentes, é bem mais fácil que a gente fica reutilizando eles. Isso aqui facilita muito na construção dos seus projetos, tá? Então pega essa dica. Eu tenho certeza que essa dica vai ajudar você a criar projetos mais otimizados ali dentro do Framer, tá legal? Ótimo. Agora que eu tenho isso aqui pronto, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu slideshow, vou conectar aqui e vou conectar aqui. Beleza. Vamos começar as edições aqui. Primeiro, o nosso bullet aqui, ó, ele não tem esse fundinho aqui. Então eu vou vir aqui em Dots e no Backdrop eu vou tirar a cor de fundo, né? E deixa eu ver aqui. A opacidade dele eu vou colocar um pouquinho mais alta, vou colocar 0.7 mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar um 0.5 mesmo. Pronto. Do jeito certo. E os nossos quadradinhos aqui também, ó. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Arrows. Vou tirar esse Radius aqui, eu vou deixar um Radius de 2. Deixa eu ver aqui, beleza. O padding tá certo. Porém, o fio aqui, ó, ele vai ser um pouquinho, vai ser esse fio aqui, né? Esse cinza com uma opacidade maior, ó. Mais ou menos isso. E aí, ele vai ter um Drop Shadow. É isso mesmo? É, só que aqui a gente não consegue colocar esse shadow aqui, mas basicamente isso. E você consegue dar um espaço maior aqui, ó, como por exemplo, eu vou dar um espaço de 48 e aí fica legal. Então aqui, ó, se vocês observarem, a gente já tem isso aqui pronto. E aí como que eu crio a transição? Ele tem um fade, né, se você observar. Então ele vai ter um autoplay que ele vai passar sozinho e ele vai ter eu consigo arrastar com a mão? Não consigo. Então, o draggable dele eu vou colocar no. Intervalo tá certo. Effects. Beleza. Transition. Tá. Vamos clicar aqui, vamos passar pra gente ver. Aí ele passa de um lado pro outro. Eu queria passar como se fosse um carrossel. Ele tem a opção, só que eu não tô lembrando onde que fica. Acho que aqui em opacidade 0. Deixa eu ver. É isso mesmo. Deixa eu tirar essa perspectiva aqui. Cara, não é aqui. Não é aqui. Tô tentando lembrar onde que é. Gap Items, Current, Draggable, Clipping, Transition. Intervalo. Beleza, vamos manter assim. Não tem problema não ser 100% fiel. Mas a gente já vai ter uma base legal, né? E aí ele vai passando sozinho, se você observar, ó. Porém, tá muito rápido, né? Intervalo aqui. Colocou um intervalo de uns 3 segundos. Vamos ver como é que vai ser. Aí ele demora um pouco mais, mas ainda tá muito. Vou deixar um intervalo aqui de 2 segundos, eu acho que já vai ajudar. Beleza? Então a gente já tem essa parte pronta. Vamos para essa próxima parte aqui, ó, que também é praticamente a mesma base. E aí o que eu faço? Eu duplico a Section 1, né? Essa aqui eu vou colocar o nome de Section 2. E aí você pode voltar na Section 1 e pode deixar o height dele como Fit Content. Aqui na Section 2, eu também vou deixar como Fit Content. Porém, eu vou vir em Padding e vou dar um espaçamento de 80 em cima e 80 embaixo. Beleza?
E aqui eu vou colocar um container também. Então, botão direito, add stack, fit content, colocar fill, quer dizer, né? Fill, max width, fixo, 1140, beleza? Nosso slide aqui eu também vou colocar fill. E aí, como que vai funcionar? Ele vai ter uma altura aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ele vai ter uma altura aqui mais ou menos de 580. É isso mesmo. Então esse aqui vai ser um elemento que vai ter 580 de altura. Então eu já posso reduzir aqui já. É isso, né? 580. Beleza. E aí eu vou eliminar todos esses elementos aqui que tem dentro dele. E aí eu vou criar elementos novos, tá? Então, como que vão ser esses elementos aqui? Vai ser basicamente o seguinte. Eu vou vir aqui, eu vou apertar, eu vou duplicar esse carrossel aqui, ó. Porém, esse aqui eu vou clicar com o botão direito e vou dar um det instance, que ele não vai fazer parte desses carrosséis. Agora ele virou um elemento normal. Vou chamar ele de carrossel 2, tá? Só para ficar mais fácil a nossa organização, carrossel 2. E aí, como que ele vai ser? Aqui no nosso container, ele vai ser para baixo, à esquerda, só que aqui vai ser end. E ele vai ter um gap, ao invés do gap ser em cima, ele vai ter um gap de 48 embaixo. Isso aqui já ajuda, né? Aqui, na verdade, eu nem vou precisar de container. Eu posso colocar direto no BG mesmo. Tanto que esse BG pode ser para baixo, aqui, end, embaixo 48. E aí eu posso dar só um padding nesse BG. Um pad maior aqui, ó. E aí eu posso colocar um padding de 40 em tudo, 50, que vai ficar legal, tá? Então isso aqui já ajuda. Vamos ver aqui agora. Vamos trocar a imagem primeiro. Deixa eu ver. Vamos trocar a imagem primeiro, que vai ser o Cybertruck agora. Pronto. Beleza. Eu queria tentar copiar isso aqui. Deixa eu inspecionar aqui, que aí fica mais fácil. Copiei. Cliquei aqui. Colei. Na verdade nem copiou, né? Copiar agora. Deixa eu voltar aqui. Copiei. Colei. Beleza. Isso aqui eu vou alinhar aqui na esquerda, né? E aí eu vou ter os botões aqui também, só que esse aqui vai se chamar Learn More. Olha como que fica bem mais fácil quando você tem componentes, né? O more dele aqui é com M maiúsculo. Aqui vai ser, ó, Cybertruck. Essa imagem eu não tenho. Deixa eu procurar aqui na minha extensão. Você não vai precisar preocupar não, mas eu vou disponibilizar essas imagens aqui para vocês, tá? Então podem ficar tranquilos em relação a isso, viu? Bora lá. Vamos lá. Na verdade, eu tenho ele aqui, ó. Cybertruck. Ele tá em... salvar aqui, ó. Ele tá em SVG, né? Vou chamar ele de logo Cyber. Bora lá. Beleza. Agora, vamos procurar ele aqui, né? Cyber. Vou jogar ela aqui dentro. E aí eu vou diminuir a opacidade aqui. Eu vou diminuir o tamanho dele, né? Então um tamanho muito grande. Beleza. Diminuir o tamanho. Vou jogar aqui pra cima. Só tem um problema aqui.
Que eu precisava dele na cor branca, né? Ele tá como preto. Só se eles tiraram Só se eles tiraram a opacidade dele aqui, ou não, o saturation dele. Vamos deixar como fio? Deixa eu ver uma coisa aqui. Só para eu poder testar aqui. Filters. Grayscale. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não. Só um minuto, pessoal. Que eu vou ver uma coisa aqui. Não tá resolvendo muito, não. Deixa eu tentar ver aqui. O que pode ser? Deixa eu tentar inverter. Aí eu inverti ele aqui com o CSS. E aí já resolveu. Basicamente cliquei aqui, Filters, inverte e resolve o meu problema. Esse texto aqui eu vou ocultar porque ele tem nos outros elementos aqui, né? Então eu vou só ocultar ele. Esse aqui eu deleto, beleza? E aí agora, esse aqui eu deleto. E aí eu tenho esse elemento aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um espaçamento um pouquinho maior aqui. Vou dar um espaçamento mais ou menos de 16. E aqui entre o botão, ó, eu vou dar um espaçamento de 32. Na verdade não é aqui, né? Na verdade é aqui, ó. Dá um espaçamento de 32. E aí pronto, eu já tenho o nosso carrossel 2. O tamanho não vai ser 1200. Ele vai ser mais ou menos uns 1024, né? 1020. Beleza. E tá resolvido. Agora, botão direito, criar componente, create, pronto. Adiciono uma variante. E agora vai ser o model 3, né? Isso aqui, ó, eu posso colocar o visible como no. E aqui eu posso colocar assim. E já puxo a outra foto, que é essa foto aqui, ó. Pronto. Que vai ser a do model 3. Que vai ser essa, né? Isso. E aí agora eu vou só copiar aqui, ó. Só para ficar fácil. Aí eu vou trocar direto aqui no texto, só para eu não perder o link. E aqui você pode ir trocando os links depois, tá? Tem um elemento aqui, né? Que é esse elemento aqui, ó. Então, os elementos que eu tenho aqui vai ser basicamente o seguinte. Eu tenho o utility truck aqui do lado. E aí o que eu posso fazer? Eu posso apertar T, digitar utility truck, beleza? Vou colocar a cor branca, vou deixar ele como médium, e aí eu só vou ver o tamanho dele aqui para poder dar certo. Ó. Ele tá com o tamanho de 17, vou deixar 16 pixels, semi-bold, né? E aí eu vou deixar aqui, ao invés de end, space between, que aí joga tudo. Aí eu só seleciono esses dois aqui, Shift A, para baixo, fit content, né? E aqui sim eu dou 32. Que aí os elementos ficam assim. Pegou a ideia? E aí aqui, ó, Sport Sedan, né? Sport Sedan. Sports Sedan. Beleza. Vou adicionar o próximo. Aliás, né? Não é adicionar, não. Tô viajando aqui. Eu vou componentizar isso aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou adicionar um content, criar variável plain text. Vou colocar aqui o nome de tag. Beleza. Essa foto aqui, eu vou adicionar uma de imagem. Vou adicionar desse texto aqui também. Beleza. E aqui eu vou adicionar da logo, criar variável, chamar de logo. No caso do visible, tá? E do texto também, eu vou criar uma variável dele ser exibido ou não. Cadê? Beleza. Visible text. E também vou criar uma variável de texto, né? Title. Beleza. Pronto. Agora eu vou duplicar. Já troco a imagem pela outra.
desativa a logo, ativa o texto, e o nome do texto vai ser Model 3. Aqui vai ser outro texto, que vai ser esse aqui. E assim, você trabalhando com componentes e variantes, você vai entendendo mais ou menos, você já vai entendendo a base e vai aprendendo como utilizar, tá? Vou duplicar de novo. O próximo é esse. E aí eu já vou clicar aqui. Vou selecionar ele. E aí eu tenho que achar, eu acho que é esse, né? Isso. E ele vai ser Model Y. Vou pegar isso aqui. Copiar. Colar. Aqui é Sports. Sedan. Esse aqui é Middle Size, Mid Size, né? SUV. Copiei. Colei. Beleza. Vamos duplicar o outro. O outro aqui, ó. Ele vai ser o Model X. Model X. Vou selecionar aqui também. Vai ser esse. O título, o textinho vai ser esse aqui. E aí ele não tem link não, tá? Ele vai ser um texto normal. Ele vai ser um texto normal. Tá? Beleza. E agora o title. Não. Agora aqui, né? Que vai ser a tag. Selecionar aqui. Luxury. Beleza. Pronto. Vamos para o último agora. Que é o Model S. Jogar aqui. Model S. E aí esse aqui vai ser o Luxury Sedan. Deixa eu selecionar o elemento aqui. Que aí a gente já vai pegando tudo. Ó. Luxury Sedan. Deixa eu selecionar a imagem aqui, que vai ser essa. Model S. E já vou pegar o nosso texto aqui, ó. Beleza. Tá pronto, a gente já tem esses elementos aqui pronto. Agora eu vou apenas conectar aqui na minha página, tá? Então eu vou selecionar aqui, conectei o outro, conectei esse, vou conectar esse outro aqui e vou conectar esse outro aqui, ó. Agora eu vou selecionar e aí qual que vai ser o segredo aqui? O segredo aqui é você exibir esse com metade do outro. Então, você vai colocar aqui, ó, no current, mais ou menos 1.2, 1.2 não, você vai deixar aqui um 1, você vai vir em clipping, você vai colocar overflow, beleza? Show. Você vai colocar overflow e as bolinhas aqui, ó, a gente vai ver se a gente consegue colocar esses dots aqui para baixo, tá? Aí o que que eu faço? Eu vou vir aqui no inset e aí é só eu descer esse inset aqui, ó, que aí ele fica aqui embaixo. A cor vai ser preta. E é isso. Deixa eu ver uma coisa aqui. E aqui na stack eu tenho que colocar um overflow visible, que aí ela aparece. Tá vendo como que já apareceu pra cá? Aqui, deixa eu tentar uma coisa. 1.2. Deixa eu tentar 2. Não, vamos deixar 1 mesmo, né? Que aí aparece certinho. E vou deixar um radius aqui de 20 em cada um. Não ficou legal. Então eu vou colocar direto aqui no elemento mesmo. Um radius de 20 no carrossel. No elemento, que aí já aplica para todos. Ficou muito. Posso tentar um de 16. Já vai ficar melhor, tá? Então aqui a gente já tem isso aqui pronto. Vou dar um play. E aí quando eu dou um play, você já vê
tudo acontecendo aqui, tá? Aqui, inclusive, ó, eu vou dar um intervalo dele aqui, ó. Tá de 2 segundos. Na verdade, eu vou colocar, não vou deixar autoplay. Vou deixar para a pessoa passar mesmo. Que aí ela mesma consegue passar ali, né? Então, isso aqui fica bem legal. E aí a gente já tem esse elemento aqui pronto, tá? Já temos mais essa seção pronta. E aí a nossa próxima seção aqui, ó, a gente está quase finalizando. Vai ser essa comparação aqui, vai ser esse card comparando. Então, eu basicamente aqui, ó, vou duplicar minha section 2, isso. Aqui, onde é meu container, eu vou chamar ela de container, onde é que estava escrito stack. Aqui eu vou colocar o nome de section 3. E aqui eu vou chamar de container também, beleza? Aqui onde tem o slideshow eu deleto. E aqui dentro eu vou colocar os cardzinhos. Vou apertar F e vou desenhar um card mais ou menos assim. Deixa ele como fio e vou dar um Ctrl D para duplicar. E aí eles duplicam, tá? Selecionar Shift os dois. Vou dar um radius aqui de 10. E o fio deles vai ser o cinza, que é mais ou menos esse aqui, ó. Beleza? Pronto. E aí aqui, ó, eu adiciono uma stack para baixo, à esquerda, e dou um pad mais ou menos de uns 40. E aí eu vou colocar o título, compare modelos. Clicar aqui, colocar, compare models. Vou deixar ele aqui como um H3. Na verdade, ele tá como? Ele tá como H3? Deixa eu ver. Ele tá como H1, isso aqui tá errado. Mas é isso. Vou deixar ele aqui como um 24, H3, semi-bold e a cor preta. Próximo aqui vai ser esse texto. E aí é só eu duplicar ele, ó. Deixar regular. Aqui vai ser 14. E aí eu colo aqui, ó. Pronto. Esse aqui eu vou escurecer um pouco mais aqui, ó. Pronto. Beleza. Já tem isso aqui pronto. E aí agora eu vou puxar o botão. Deixa eu abrir aqui, selecionar, pronto. E vou colar aqui, ó. Deixar fit content e vou colocar compare models. Compare models, tá? Beleza. O texto aqui do botão tá muito grande, então você pode abrir ele, pode vir aqui, ó, e adicionar uma variável de tamanho também. Criar a variável. Então aqui, ó, na verdade, eu vou trabalhar aqui com 12, tá pronto. Esses dois aqui eu vou apertar Shift A para baixo, à esquerda, e vou colocar 4. Aqui eu vou diminuir esse tamanho. E aqui eu vou dar um espaçamento maior de 24, tá? Beleza. Aí agora ficou mais fácil ainda para a gente ajustar o outro. Eu posso deletar esse aqui e duplicar esse. Você só vai digitar aqui, ó. Prontinho, né? As fontes aqui estão erradas. Aqui é DM Sans. Deixa eu abrir esses elementos aqui, ó, só para ver se está certo. DM Sans, DM Sans. Deixa eu ver esse aqui, ó. DM Sans. Esse aqui também tá como DM Sans. Beleza? Copiar aqui. Colar. E aí aqui eu vou quebrar, eu vou vir em Fixed e eu vou quebrar ele um pouquinho. E eu vou diminuir isso aqui um pouco, para 1.4 mais ou menos. Beleza. Agora eu vou jogar essas imagens aqui. Primeiro eu tenho essa imagem.
Então eu abro aqui minha pasta de downloads, vou vir aqui, vou copiar e vou colar aqui dentro. Beleza? Só que o nosso card está diferente aqui a cor, então eu seleciono, venho aqui em fio e vou deixar na cor aqui, ó, que aí fica certinho. E aqui eu vou selecionar e vou colocar com uma posição absoluta, que aí eu consigo jogar aqui no canto certinho e aumentar mais o tamanho dele, ó. Beleza? Ele vai ficar aqui nesse pontinho de cá. E pronto. Agora eu posso vir aqui, vou vir em Styles, vou deixar um Pointer Events None para impedir o clique aqui e não ter bug no botão. E vou dar um Ctrl L para bloquear essa camada. Pronto, essa aqui está pronta. Já vou pintar a outra da mesma cor, que é um F5, né? E eu vou chamar até de Color 6. Color 5, né? Beleza. E vou puxar a próxima imagem, que é essa aqui, ó. Vou colar. Absolute. Vou diminuir o tamanho. Vou desvincular aqui. E aqui eu vou colocar 0. Pronto. É isso. Se eu quiser, eu posso até aumentar um pouco mais. Centralizar. Beleza. Esse aqui está pronto. Já tem esses elementos prontos. E você pode até diminuir aqui esse espaçamento. Beleza? Então a gente já tem esses elementos aqui prontos, tá? Agora a gente vai ter que adicionar esse mapa aqui. E aí vamos pesquisar para a gente ver como que esse mapa ele tá aqui. Para a gente ver se ele tá como um iframe, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ele tá como um mapa. Aí ele tá como um iframe aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu copiar o HTML. Beleza? E agora eu vou ver como que tá aqui. Deixa eu abrir aqui numa nova pasta, só para eu ver se tem algum link. Se tem alguma coisa. Não, aqui não tem. Não tem nenhum link. Deixa eu ver aqui para ver se tem mais alguma coisa aqui. Beleza. Tem que descobrir de onde que tá puxando esse iframe aqui, né? Document, HTML, headbody, iframe. Deixa eu ver aqui. Permitir acesso ao site. Né, tá um pouco estranho. Consegui aqui, ó. Acho que é esse aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Só vou fazer um teste aqui, tá, galera? A gente literalmente está construindo aqui do zero, então não planejamos nisso aqui. Vamos duplicar essa seção aqui 3, chamar ela de section 4. Eu já vou deletar esses elementos aqui e vou puxar aqui dentro um widget de HTML, quer dizer, embed code, e vou jogar aqui. Deixa eu colocar um URL aqui pra gente ver se ele vai carregar. Tá, não é isso. Eu achei que era isso aqui, tá? Mas não é. Eu tenho que achar... Deixa eu digitar aqui no Ctrl F. iframe.
Também não tem nada. Beleza. Vamos simular aqui com o widget do Google Maps, do próprio Framer mesmo, tá? Depois eu vou ver uma solução aqui para a gente poder trazer aqui dentro. Então vou colocar aqui o widget do Google Maps. Tranquilo? Aqui, ó. Deixei ele como fio. Pronto. E vou deixar isso aqui mesmo. Deixar nesse tamanho. Ele tem uma borda arredondada ali, ó. Vou colocar uma borda de 20. Beleza. Tá. Joia. Já temos essa seção aqui pronta também, tá? E aí, eu posso adicionar mais um outro elemento aqui. Então, eu vou vir aqui nesse container, vou colocar para baixo. Eu vou copiar esse bloco aqui e vou colocar aqui nesse container. Eu vou chamar ele de find your charge. E vou copiar esse outro texto aqui. Beleza. Aqui eu vou deixar ele como fit content. E aqui ele é maior, né? Aqui eu creio que seja 56, porque o título ele é 64. 48. 48. Aqui de fato é um H2. E aqui vai ser 20. Beleza? Vou colocar 20. É 20 mesmo? É 20. Próximo passo aqui agora é eu dar um espaçamento aqui entre esses elementos, que aí eu vou colocar aqui de 48 mais ou menos, e vou puxar aqui dois botões, View Network e Learn More. Então vamos puxar esses botões aqui, ó. Copiar aqui e vou colocar aqui embaixo. View Network. É isso mesmo, né? E Learn More. Tá bom. O View Network, ele vai ter outra cor de fundo. Então, eu vou adicionar um botão de outra cor, que vai ser essa cor aqui. E quando eu passar o mouse nela, ele vai fechar mais, ó. E aí ele vai fechar mais para cá. E aí eu vou adicionar mais um, que vai ser essa cor aqui, ó. Que já vai ser essa cor aqui. Com preto. E aí eu vou adicionar um hover, que quando passar o mouse, ele vai ficar branco. Beleza? Então aqui, ó, vai ser o variante 3 e aqui vai ser o variante 4. E aí eu vou aumentar a altura deles aqui, ó, no Fixed. E vou aumentar a largura. Beleza? Agora eu vou selecionar isso aqui, Shift A, para baixo, à esquerda, e vou colocar 24, que aí eu tenho um espaço de trabalho melhor. Quando eu der um play e esticar, olha só que legal. Já vamos ter isso aqui tudo pronto já, ó. Beleza? Então tá ótimo, né? Já vamos ter isso aqui pronto. Próximo passo agora é a gente colocar esse outro carrossel aqui, ó. E como que a gente vai fazer ele? Ele vai ser do mesmo jeito desse aqui. Então eu só vou copiar esse carrossel aqui e vou colocar aqui embaixo, que aí já vai ficar mais fácil. Ou então, ó, eu dou um Ctrl Z, só venho aqui, duplico essa seção e jogo para baixo e já vou chamar ela de Section 5, né? E agora com o nome de Section 5, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a duplicar esses cards aqui, ó. Então eu vou duplicar esse card aqui e aí eu vou jogar a imagem, que vai ser a casa, vai ter o nome Solar Panels. Deixa eu colocar aqui. Solar Panels. E tá vendo o tanto que componente ajuda, que a gente não precisa ter que ficar recriando eles do zero. Isso aqui já facilita muito na construção. Então eu já tenho esse primeiro elemento. E aí, ó, eu duplico ele.
E aí o nosso próximo aqui, ó, Power, não vou nem tentar falar porque o meu inglês é ruim. Mas enfim, é isso aqui, ó. Beleza? Já vou copiar isso aqui. Colar. Pronto. Vamos pro próximo agora. Próximo aqui vai ser o Solar Roof. Solar Roof. Que vai ser uma outra casa. É a mesma casa? Não. É outra casa. É essa casa aqui. Pronto. Copiar aqui. Colar. Estamos quase, ó. Dupliquei. Vamos vir para o outro. Mega Pack. Colar. Copiar. Colar. Beleza? E eles não têm tag em cima. Então você pode abrir aqui e colocar uma visibilidade no componente principal. Criar variável visible tag. Que aí você consegue dizer se você quer que elas apareçam ou não. Então, seleciono esse, seleciono Shift em todos novos que você criou e coloca o visible tag no. Beleza? Ou então, se você fizer isso, ele vai bugar ali, né, na disposição. Então, você tira do visible e você coloca um no opacity. Opacity tag, que aí é só você zerar a opacidade da tag, tá? Aperta Shift, seleciona. E opacity tag 0. Beleza? Aqui no último eu vou colocar aquele deserto. Beleza. Tá pronto. E agora a gente dá a finalização aqui no rodapé, ó, com esses elementos. Então, como que a gente vai fazer esse rodapé? É mais fácil ainda, tá? O rodapé agora, ele é fora da main. Então, aqui fora, eu vou copiar essa seção aqui, vou vir no desktop, pular fora da main, chamar ela de footer, vou trocar o nome aqui, ó, para footer, vou deletar isso aqui, beleza? Ah, vamos conectar aqui também, né? Deixa eu limpar aqui, aí eu vou começar a conectar aqui, ó, conectar nesse primeiro, conectar no segundo, conectar no terceiro e vou conectar no quarto. Pronto. Aqui agora a gente começa a construir o carrossel. Eu vou colocar esse textinho aqui, ó. Apertar T, vou clicar, vou colar, vou colocar um fio, vou centralizar e vou colocar um tamanho de 14. Eu imagino que seria mais ou menos isso, tá? Vou vir em text, vou colocar um balance para poder quebrar. E a opacidade e o tamanho aqui eu vou deixar mais ou menos assim, regular. Ele é regular? É isso mesmo. Eu vou vir aqui no Fixed e vou quebrar ele um pouco, porque ali daquele jeito tá muito estranho. E agora eu vou adicionar os itens do menu, que aí é só eu usar o mesmo componente daqui, ó. É só eu copiar esses links aqui e colar aqui embaixo. Jogo para cá, para baixo, 32. E aí eu começo a colocar aqui, ó, Tesla 2025. Esse aqui é Privacy ilegal. Esse próximo aqui. Pronto. Vamos pegar esse próximo aqui. Contact. A gente tá quase finalizando já, tá? News. Quer duplicar? Dá um Ctrl D. Updates. Próximo agora é Locations. E o último aqui, ó. Learn.
Pronto. Beleza? E aqui a gente já tem esses elementos todos prontos aqui. Agora, você vem aqui no desktop e dá um Fit Content. E tá pronto. Você tem o site da Tesla completo, feito dentro do Framer. Vamos ver como que tá esse resultado aqui. Eu vou vir aqui em Publish. Vou conectar um domínio nele aqui, ó. Vou vir aqui na engrenagem, vou vir aqui em Domains e vou colocar Tesla Framer. Vamos ver se está liberado. Tá liberado, ó. Pronto. Se eu abrir ele agora, temos o site da Tesla criado dentro do Framer. Beleza? Gabriel, por que os elementos não estão pegando de fora a fora, igual no site da Tesla, tá? Nesse quadrado? Porque você utilizou containers, né? É uma outra maneira de você construir, que aqui eu prefiro, né? E funciona muito bem também, porque você tem os elementos organizados, tá? Então aqui a gente já tem os elementos funcionando 100%, perfeito? E é isso. E aí agora tá tudo funcionando. Quero saber de você que chegou até aqui, se você tem interesse que a gente grave uma segunda aula fazendo o responsivo dele. Se você tiver, comenta aqui embaixo responsivo, que eu vou gravar a segunda aula trazendo o responsivo do site da Tesla para você. E olha só, a gente utilizou as ferramentas que tem dentro do Framer para a gente criar o site da Tesla aqui dentro. E realmente, né, ficou muito bom mesmo. Esse aqui, ó, ele não tem as setinhas, né? Deixa eu ver aqui, ó. Essas setinhas aqui você tira, ó. Você vai selecionar aqui, vai vir Arrows, No. Aqui também, ó. Arrows, No. Vem Publish, Update. Eu vou clicar aqui na engrenagem, vou colocar o nome aqui de Tesla. Vou colocar aqui a linguagem de English. E vou colocar aqui, ó, Design by Gabriel Menzo, para ficar fácil, tá? Vou vir aqui em Publish, Update, pronto. E aí agora a gente já tem tudo pronto. Olha só que sensacional. Bom, você chegou até aqui, comenta responsivo. Te vejo no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado e vamos pra cima.